Já estamos de volta e eu queria falar agora um pouco sobre um argumento que é muito utilizado, que é o do que por que mesmo dentro da cota social a gente precisa ter a cota para índios e para negros, né? O argumento das pessoas é: os pobres que vão estar na escola pública, os negros são 70% dessa população, então não precisaria colocar uma cota negra dentro dessa cota social. Sim. Esse é o argumento que se usa, dos conservadores, né? Agora, tem vários pontos aí, várias questões. Uma delas é que eu estudei em escola pública a vida inteira, e o que eu vejo que agora as pessoas de escola pública fazem, mais ou menos uma classe média, baixa, digamos assim, independente de ser negro ou não, as pessoas de classe um pouco mais alta fazem um curso à noite, vago, numa escola pública do primeiro, segundo e o terceiro ano, para conseguir direito a essas vagas na universidade pública, porque você vai ter 50% de chance mais de poder passar. Então, na cidade onde eu nasci, por exemplo, o cursinho da cidade, que funciona de manhã e à noite, que é caríssimo, mais caro do que o preço de uma universidade, ele funciona com toda aquela elite que à noite toda essa turma está matriculada na escola pública, para poder depois pegar essas vagas. Então, me dá a impressão que essas pessoas não convivem na sociedade, elas não conhecem o jeitinho brasileiro, que a gente sempre vai tentar dar um jeito de manipular as coisas e colocar o negro do lado. Agora, outra questão. As pessoas que fazem esse discurso, a gente estava conversando sobre isso na padaria. E um cara conversando com a gente: não, mas acho que não deveria ter mesmo a cota. Eu falei assim: então tá. Olha aqui nessa padaria, quantos negros você vê aqui? Ah, eu vejo 3, certo? 2 sentados pro lado de cá. Onde eles estão? E do lado de lá do balcão. Por quê? Por que eles estão do lado de lá do balcão? Agora, quantas pessoas negras tem na sua família? Na sua família teve casamento entre negros? Né? Você convive com as pessoas negras? Você é realmente de uma família branca? Quando você faz um aniversário, quantas pessoas negras tem na sua festa de aniversário? Então, será que realmente não existe preconceito? Será que realmente não existe, está existindo esse casamento entre negros e brancos, como se diz no Brasil, que todo mundo é um país mestiço e tudo mais? O IBGE acabou de fazer uma nota, né, fez uma pesquisa, dizendo que, na verdade, as pessoas casam com pessoas do mesmo nível de escolaridade e da mesma cor. Isso representa 70% dos brasileiros. Bom, são os números do IBGE, né? Não há como desmentir. Exato. Né, os fatos. Os números não desmentem, né, esse discurso de que somos um país mestiço e de que não há esse racismo. Aliás, os números do IBGE, do IPEA, vem desmentindo todo esse discurso acerca desse país não racista que a gente insiste em dizer que somos. E engraçado que, nesse caso, o empírico dos números bate com o empírico dos olhos, né? Exato. É tão fácil, né? Eu tenho a impressão que essas pessoas vivem num mundo tão à parte, onde só existem brancos e etc. e tal, que eles não conseguem ter o convívio mesmo. Não... Eu andei, nesse último ano, eu fiz formação de professores, né, para a Secretaria de Educação do município de São Paulo. E uma das dinâmicas que eu apliquei com alguns professores foi levar revistas, né? Porque há sempre esse discurso é muito comum entre o professorado, mas por quê? Por que a necessidade? Por que a história do negro? Sabe? Somos todos brasileiros, somos todos seres humanos, né? Sempre não existe raça. Raça é coisa de cachorro, ele fala, somos né? Todos seres humanos, todos filhos de Deus. É sempre esse discurso. E todo mundo teve um amigo negro que ama de paixão. Que ama de paixão. Exato. Desde que ele fique, como já dizia alguém há um tempo atrás, desde que ele conheça o seu lugar. Exatamente. Ou então, como se ele conhecer o seu lugar, não há o menor problema. Desde que ele seja negro de alma branca. O problema é o negro de nariz em pé. Olha, presta atenção na expressão, né? Aquele é um negro de nariz em pé. Por que ele é um negro de nariz? Você não ouve falar um branco de nariz em pé. Você ouve alguém falar que ele é um branco de nariz em pé. Então, assim, o negro, né, que é de nariz em pé, na verdade, é
aquele negro que não conhece o seu lugar. Que não conhece o seu lugar, entendeu? É o negro problema. Negro problema. Né? O negro que quer ser mais do que a sociedade acha que ele pode ser. Gente, não é por nada. Agora, falando sobre isso, é tão verdade que a história do ministro da Justiça agora parece que inverteu. Eu estou vendo agora publicações de revistas querendo dizer, ele está se impondo, não tinha provas contra o Dirceu e ele foi lá e o ministro do Supremo, sim, agora Barbosa. Começa, né? Agora, assim, de onde ele veio? Ele é um cara que batia na mulher. Sim, ontem começou. As outras ministras estão... A ministra está preocupada com o comportamento dele, porque agora ele vai presidir o tribunal. Será que ele mereceu? Aí agora começam os questionamentos. Até aqui ele estava servindo porque a tendência era a condenação daquele grupo político que, em tese, representa o governo Lula, certo? Então, ele servia a esse papel. Mas agora, na condição de ministro do Supremo, aí já é muita ousadia. É muita ousadia, entendeu? Exatamente. É um lugar que não é para ele. Exatamente, exatamente. Então, você vê que as discussões voltam sempre ao mesmo lugar. As pessoas não se dão conta do que elas estão... O Barbosa, a partir deste momento, ele vai ter um silêncio da esquerda, um silêncio, a esquerda vai se calar, a esquerda não vai entrar em defesa dele. E a direita, que se aproveitou dele para atacar o Zé Dirceu, vai agora crucificá-lo. Por qualquer mínimo gesto ou qualquer mínima coisa que ele venha fazer. E ontem no Facebook já começou. Começou. Fotos dele em balcão, com garrafa, e a garrafa não era de bebida, era de azeite. Mas dá a impressão de ser uma garrafa de bebida. Sim, porque a ideia, essa associação do negro à bebedeira, ao vício, ao alcoolismo, a violência vem desde a época da escravidão, e, sobretudo, logo após a abolição. Foi uma das estratégias que a República se valeu exatamente para... dentro desses mecanismos de exclusão pensados pela República, estava esse. Eu estava conversando com o Paulo, que a nossa cartilha da escola falava o quê? Começava falando que o índio, a gente teve que trazer os negros, os escravos, por quê? Porque o índio não serviu para ser escravo, porque o índio era vagabundo, não gostava de trabalhar. O índio não se adaptou, à escravidão. A escravidão. Por quê? Porque o índio... ele estava na selva, solto na selva. E o índio, ele não gosta de trabalhar. Ele tinha muito amor à liberdade. E isso fez com que ele fugisse. Agora, o negro foi passivo. O negro já era escravo. Já era, então. Esse era o argumento. Então, ele já foi adaptou bem. Daí vem pior, vem os argumentos religiosos que vão buscar na imagem de Cã, né? Na mitologia de Cã e tal. Também para justificar essa passividade. Ele foi muito dócil à escravidão, ele se adaptou melhor. E eu lembro até as palavras, né? Ele se adaptou melhor à relação dele com o café. O pé de café e ele eram assim um olhava para o outro e já se entendiam. Então, e você veja bem o escamotear, né? Que na verdade, boa parte dos negros que vieram para cá escravizados detinham técnicas e tecnologias que, àquela altura, aqui ainda não eram nem conhecidas, né? E que foram muito úteis aqui, em questão da mineração. Né? Povos africanos detêm conhecimentos técnicos sobre mineração desde 500, né? Antes de Cristo, já é fato comprovado. Hoje você tem a arqueometalurgia, que vem fazendo essas escavações em várias partes do continente africano, já provam isso, tá? E que foi uma técnica endógena, não veio de fora, porque até então, quando se chegou à conclusão de que os negros já detinham essa técnica, começaram eles pegaram o emprestado dos árabes, dos isso e daquilo. Hoje não, hoje já se sabe que era uma técnica endógena. E também técnicas agrícolas. Tá? Vários escravos detinham técnicas agrícolas. Os Estados Unidos se aproveitaram, pegavam escravos, compravam escravos de determinadas regiões, porque sabiam que eles eram cultivos, tinham conhecimento do cultivo de arroz. Né? Então, mesmo essa questão, então, digamos, sobre essa habilidade do negro em cultivar café, mas, mesmo assim, não é isso que aparece quando esse discurso que você acabou de trazer vem à tona. Interessante é que, se você fala tudo isso, o Demétrio estivesse aqui, ele diria a seguinte coisa. Não, é interessante isso aí, porque ele diria a seguinte coisa, porque eles vão na raiz do negócio. Eles vão saber onde? Eles atacam a ideia de
orgulho negro. O que o conservador mais tem medo é que o negro descubra que ele é negro e que há um saber negro. Tanto é que o tempo todo ele fica dizendo a seguinte coisa: qual é o problema dessa política? Ela ser uma política de racial, dividir as pessoas em negros e brancos. Né? Porque se eu dividir, né, eu vou reconhecer raízes, e o grande problema é esse. Se eu reconhecer raízes negras, eu vou deixar de reconhecer raízes brasileiras. Como se o negro... É como se o negro... lembra do Kunta Kinte? Quando o cara voltar lá para a África, né? Isso não fez deles menos americanos ou mais americanos. Exatamente, era só uma busca pelas suas raízes. Agora, o problema é que isso aconteceu nos Estados Unidos. Aqui não aconteceu porque nós estamos patinando nessa história de que não há racismo. Sim, exato. A gente não deixa ter o diálogo porque, a priori, a gente diz que não existe o racismo. Olha, você fez a escola pública, nós fizemos na mesma cidade, no interior de São Paulo. Você fez 40 ou 30 anos depois de mim. Quando eu fiz, a escola pública era única. Só tinha uma, Bebel. E não tinha nenhum negro. Não tinha nenhum negro. Então, veja, era boa escola pública, era uma escola fantástica. Na época em que a escola pública era boa, você tinha uma presença bem pequena de negros. Olha só, tinha todas as classes sociais. Tinha o filho do carroceiro junto com o filho do fazendeiro. Né? E tinha o filho do professor, que era eu. Mas não tinha o negro. Mas na minha época já tinha muito pouco. Mas não há nada errado. Agora, aonde estavam essas pessoas? Né? Onde estavam essas pessoas? Que não estavam nem na cidade, que a gente não via nem na cidade. Né? E quando essa criança negra, ela chega à escola, Paulo, ela não se vê naquela escola. Põe o... Vamos pôr o vídeo? Vamos conversar, esse vídeo é ótimo. É o vídeo das crianças, Fernando, por favor. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Você gostou do final? Que eles punham a mão na boneca. No final, na hora de apontar a feia, ela não pôs a mão. Não pôs a mão. Porque ela se reconheceu e ela então apontou de longe, você viu? Esse estudo, que foi feito inicialmente na década de 50 nos Estados Unidos, ele foi repetido aqui, no início dos anos 2000, aqui no Brasil, por uma professora chamada Roseli, eu não vou me lembrar do sobrenome dela agora. Eu sabia que existia uma pesquisa no Brasil. Ela repete isso com crianças de escolas públicas, se não me engano, não sei se no Nordeste ou se no interior de São Paulo, mas, enfim, ela repete. E o resultado, pasme, é muito semelhante. Muito semelhante. As crianças apontam algumas crianças, com que boneca você é mais parecida, entendeu? Então, como é que você é? Qual é a sua cor? Mas com que boneca você é mais parecida? E ela aponta branca. Então, há uma uma coisa tão traumática, né? Esse vídeo é muito doloroso, né? Porque a gente vê que essa negação em torno do negro, ela começa muito cedo. Tá? E essa criança, quando ela chega na escola, ela não se reconhece naquele espaço, e, além de não se reconhecer naquele espaço, entendeu? Ela também não é tratada da mesma forma que uma criança branca. Tá? Eu tenho depoimento de professores que falam, eu posso até não dizer que ela é uma negrinha, mas internamente eu a vejo e a chamo de negrinha. Tá? Porque há todo uma resistência por parte de muitos professores em tocar a criança negra.
Sim. Então, ela faz carinho na cabeça da criança branca, entendeu? Ela elogia a criança de olhos azuis, né, que é a grande paixão do brasileiro. Né? Mas ela trata a criança negra de forma com um distanciamento, entendeu? Não vou nem dizer descaso, mas ela trata com distanciamento. Então, ela não, faz um carinho, ela não se aproxima daquela criança. Eu vi uma conversa uma vez sobre... Não, existe aquele estudo da creche. Não. Tem um estudo recente de creche, onde as freiras fazem uma tabela de quanto tempo as pessoas ficam no colo, com crianças no colo. Ah, sim, e é a quantidade de horas que uma criança branca fica no colo é uma quantidade de horas que uma criança negra fica no colo das pessoas que estão na creche. Né? E dá uma diferença mais ou menos assim de coisa de quase um dia de diferença uma para outra. Né? A criança negra não é tocada. Não é tocada. E você falando sobre o preconceito dentro da família, eu vi uma pesquisa sobre isso, de que as pessoas costumam, dentro da própria família, a mãe acha que o filho mais claro, ou então o filho branco, ele vai ter mais chance Então ele aposta naquele, ele coloca os outros filhos para trabalhar e coloca aquele na escola, aquele para ter mais oportunidades. Assim. Isso é tão representado naquele caso de uma criança que desapareceu em São Paulo, há pouquíssimo tempo atrás agora. E é família de negros, ela tem mais uns 3 irmãos negros e ela é branca. Ela é filha de um outro pai e ela é branca. E a mãe estava desesperada que ela tinha sumido e numa hora entre as entrevistas a mãe fala, mas por que justo a minha filha branca foi desaparecer? Você vê? Já pensou? Há um outro episódio que eu observei quando houve aquela matança na escola em Realengo. Então, uma avó, ela chorava copiosamente e dizia, era tão linda minha neta, ela era branca, tinha olhos verdes. Né? Então, você vê que é esse tipo de... Então, também era uma mulher de pele... Não adianta, gente. Mais abre uma revista de moda que você vai ver qual que é o exemplo de beleza. É uma mulher alta, magra, branca, de preferência de olhos claros, ou loira, né, ou morena, que seja de cabelo liso. Nós estamos conversando aqui numa situação mas a situação é até pior do que essa, porque, na verdade, muita gente que nos está assistindo agora já faz a seguinte pergunta... mas essas crianças que dizem que a boneca branca é a bonita e a negra é a feia, de onde elas tiraram essa ideia? Ou seja, do tipo assim, elas estão certas, porque é isso mesmo. Não, mas as pessoas não param para pensar que... Tem muita gente assim, ou então vem com o argumento do tipo assim, né? Aquelas quase não vêm boneca negra, porque tem muita boneca branca no mercado. Não, eu vou um pouco mais. As pessoas dizem, tá vendo? Lá é o próprio negro que que não se valoriza. E não para pensar todo o contexto, né? Então, você, 24 horas por dia, você é bombardeado por um padrão de beleza. Você liga a sua TV e você só vê um determinado tipo de pessoa. Você chega num lugar, digamos assim, você olha, você só vê um determinado tipo de pessoa. Você só vê, vai ver as pessoas que são iguais a você naquela condição em que você recusa, e que você não quer ser. Só tem uma maneira de você quebrar isso. Só tem uma maneira. É a política de cotas. Eu diria que são várias coisas juntas. E eu acho que a lei 10.639, que depois foi substituída pela 11.645 para englobar a política, história e política cultural indígena, né? E que obriga ao ensino da história e cultura africanas e cultura afro-brasileira nas escolas, tem um grande papel em quebrar, digamos assim, essa hegemonia estética, essa hegemonia cultural. Né? Não, eu estou dizendo no campo visual, né? Independente da... Porque a escola brasileira é um problema. Né? Mas eu estou pensando assim, no campo visual, né? As pessoas entrarem num lugar, por exemplo, entrar no fórum, entrar na universidade, e poder ver o Brasil colorido. Acho que isso tem um impacto muito grande. Que a gente ainda não vê. Vou pedir só mais um minutinho de intervalo, a gente já volta.